Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos dar início ao nosso trabalho, lembrando sempre que a mensagem inicial e a prece inicial tem a função de elevar a nossa vibração, né? Nós viemos lá da rua, nós viemos do mundo. E a prece inicial, assim como a leitura, nos prepara para que possamos entrar na vibração dos nossos mentores espirituais. Então vamos ler aqui uma mensagem do irmão José, que trabalha com Bacelli. E ele nos diz: desejos e ambições. Não desejes viver a vida de ninguém. Estás na experiência de que mais necessitas. O teu corpo é o reflexo do teu espírito. A situação que vivencias é exatamente aquela que preparaste. Quem notas aparentemente tranquilo vive pressionado por problemas que desconheces. Nada ambiciones além do que possas obter à custa do teu próprio suor. Tudo que é exterior é fictício. Posses materiais são efêmeras. Beleza e juventude não resistem à ação do tempo. Ilumina-te. De um instante para outro, tudo se modifica. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, agradecidos ao Pai por estarmos aqui. Agradecemos, querido Pai, Pai de amor e bondade, por termos feito a opção de estarmos aqui nesta manhã. Necessitamos tanto, Senhor, de momentos como esses. Permita que estejamos o mais possivelmente vinculados às vibrações que esta casa, através dos trabalhadores espirituais que aqui atuam, querem muito nos proporcionar. Que estejamos aqui não apenas em corpo, de corpo presente, mas especialmente em espírito. Que nos entreguemos às vibrações da manhã, que nos entreguemos aos ensinamentos que os nossos queridos expositores farão. E em estando plenamente entregues aos cuidados da espiritualidade, é claro, teremos bons motivos para, quando daqui sairmos, termos a certeza de que fizemos hoje a melhor opção. Que nos sintamos desde já envolvidos pelas vibrações, abraçados pelos irmãos espirituais, e nos entreguemos a este momento tão especial que vamos viver aqui nesta manhã. Dá-nos, Senhor Jesus, a tua paz, e que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a paz de Jesus e o amor de Deus estejam conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Diferenças Não São Defeitos, por Vanderlei de Oliveira, através do Espírito de Hermance do Fogo. E hoje nós vamos contemplar o capítulo 11, que em toda a sua extensão nos diz muito a respeito à questão do perdão. O que é, na verdade, o perdão? Qual é o benefício que o perdão nos traz? É fácil perdoar? Dizem, conta-se, que perdoar é esquecer as ofensas que nos foram feitas, que nos foi feita.
Mas será que é o simples esquecimento? E será que é tão fácil assim esquecer? Convenhamos que no nosso dia a dia há situações de gravidade menor e que nós conseguimos de alguma maneira ou outra administrar os nossos sentimentos. E aquilo passa com muita facilidade. Uma palavra que nos foi maldita, um olhar meio que extraviado, uma cara feia, é fácil. A gente consegue, mediante a nossa evolução, o nosso estado evolutivo, superar com certa facilidade. Mas, e o algoz de um filho amado? Como fica os pais? É fácil esquecer? Se esquece? O ente querido que se vai pela doença, a morte, perdoar a morte, é fácil? Será que a gente consegue assimilar com um curto prazo de tempo? Do ponto de vista espiritualista, espiritual, o perdão é não revidar o mal que nos foi feito. Eu não vou atribuir ao outro a animosidade dele. Eu vou manter uma conduta minha para comigo mesmo. No nosso estado evolutivo, já é um grande passo fazer ao outro aquilo que desejo que faça a mim mesmo. Então eu mantenho uma certa postura. Eu não retribuo o mal, já é um grande passo. Do ponto de vista psicológico, o perdão consiste em não ficarmos presos àquele quadro que nos afetou, que nos magoou, que nos atingiu. Para que não tenhamos posteriormente um desequilíbrio psicológico, um desequilíbrio físico. Daí consiste 2 pontos de vista em relação ao perdão. Mas como que eu posso trabalhar com isso? Como se trabalha com a questão do perdão? É necessário que eu tenha alguns pontos de vista, algum ponto em relação ao meu prisma do mundo, para que eu possa me situar e entender melhor a situação. O primeiro fato é que eu tenho a necessidade de entender, de aceitar o meu irmão como ele é. Eu não vou conseguir de maneira alguma mudar o meu irmão. Cabe a ele. Se ele é um malfeitor, se ele me agrediu, se ele me caluniou, o problema é dele. Cabe a ele. Eu não vou conseguir mudá-lo. Quem muda é a pessoa, a partir do momento em que ela aceita a mudança. Do outro ponto de vista, é eu para comigo mesmo. Se eu me sentir ofendido, a minha é uma situação muito confortável, porque eu tenho em mãos uma oportunidade de me mudar. Vejamos bem, a pessoa nos faz uma ofensa, grave ou não. Existem muitos casos que nós ouvimos dizer: queria tanto conversar com aquela pessoa, porque ela está tendo algumas atitudes equivocadas, eu gostaria de falar com ela, mas eu tenho medo, porque ela pode se magoar comigo, não sei como é que ela vai interpretar isso. Nos chega outra pessoa no meio da situação e nos fala aquilo que nós não queremos escutar. Olha, você fez isso, você fez assado, você é muito grosso, você é um estúpido, você não pode fazer assim, não pode fazer isso com as pessoas. E nós temos um choque e nos sentimos agredidos. Em primeira instância, nós saímos de cena e vamos nos conhecer um pouco. É uma oportunidade. Será que aquilo que aquela pessoa está me dizendo, não existe ali um fundo verdadeiro? Será que se eu parar e aproveitar o momento, eu não posso me melhorar? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu tenho obrigação de melhorar a mim mesmo, porque está em minhas mãos. Então, em um ponto de vista dilatado, eu tenho essa consciência de repente, parar e analisar. E pode até acontecer do outro se chegar a mim e falar: olha, desculpa, eu fiquei um pouco irritado com a situação, acabei falando que não devia. Está aí a pessoa que seja o nosso anjo bom, nos trouxe uma oportunidade. E de repente eu falo comigo mesmo:
nossa, eu fui um pouco grosso, fui um pouco estúpido, eu acho que compensa eu mudar um pouco. Mas de repente, aquela pessoa que chegou até nós, que nos agrediu, seja na questão das palavras, do ato, da ação, ele é um caluniador, ele não tem razão no que ele está falando, de maneira alguma. Ele veio, ele partiu para cima de mim, sem motivo algum. E eu estou com a consciência tranquila. Então, o que eu devo fazer? Primeiramente, eu vou aceitá-lo como ele é. Não vou conseguir mudá-lo. Em segundo plano, eu não vou me igualar a ele. Eu não vou rebaixar o meu campo vibratório, chegando na mesma vibração dele. Por quê? Porque ele que me agrediu, de alguma maneira, se eu fico entorpecido pela mágoa, pela raiva, pelo rancor, e abaixo o meu campo vibratório, se igualando a ele, eu estou sujeito a que ele me manipule indiretamente. Porque aí começo a ter transtornos, começo a ter problemas de afetividade, problemas com o sono, começa a trabalhar em mim sentimentos negativos, e aquela pessoa que por si só talvez nem lembre mais o que me fez, me manipula indiretamente. E há casos, há pessoas que acham que o que nos fizeram, por mal que seja o mal feito, elas estão certas. Na cabeça delas, aquilo foi o correto. E elas não vão mudar. E vão morrer assim. Até que a consciência um dia cobre. Então não adianta eu ficar pelejando. Vou mudar a pessoa, vou emburrar, não vou conversar mais, vou fazer beicinho. Não vai dar certo. Ele é assim. E ele acha que está errado, que está certo. E o errado sou eu. Então a minha postura é de não ser condizente com o erro, mas também não vou ficar contra a pessoa. Como um pai fica contra um filho? Como que isso pode acontecer? Mediante tamanho compromisso, responsabilidade. Então não me dou o direito de ficar no mesmo padrão vibratório que ele. Até porque, se eu abaixo tanto assim a minha guarda, eu começo a ter algumas companhias espirituais da mesma frequência. Além dele, que está me obsidiando encarnado, eu vou começar a ter umas companhias espirituais dos desencarnados, que por sua vez vão vibrar comigo na mesma frequência, a frequência da raiva, do ódio. Pensemos bem, a questão do perdão, ela é complicada, muito complicada, mas ela necessita ser trabalhada. Não adianta nós virarmos e falar: olha, eu te perdoo. A pessoa vira as costas, mas perto de mim nunca mais. Vai com Deus. Não perdoou. E aí existe a necessidade do convívio. E a pessoa começa a trazer junto de si sérios problemas. Porque primeiramente ela não se ama. Se ela não se ama, ela não vai conseguir amar o próximo. Porque quem se ama tem um raciocínio lógico e começa a levantar as questões que estão pertinentes ao seu espírito e estão a atrapalhando. Então eu me afasto da cena, tomo uma postura de consciência ampla, faço um catarse e vou analisar a situação. Se ele é o irmão que tem a realidade dos fatos condiz com a verdade, eu vou procurar melhorar. Mas se ele me caluniou, se ele falou mal, se ele me agrediu, eu não vou me igualar a ele, não. Eu vou manter a minha postura, porque o problema é dele. E quando nós perdoamos à luz de um raciocínio lógico ao Evangelho de Jesus, nós simplesmente nos libertamos daquilo que nos prende. Se ele não me perdoou, o problema é dele. Ele fica ali, nos passos lentos da caminhada evolutiva. Eu não. Eu vou progredir, porque eu deixei para trás aquilo que era, para mim, um pormenor. Eu preciso trabalhar com isso. A questão do erro é uma questão extremamente complicada do ponto de vista psicológico. Nós podemos interpretar o erro da maneira que nos vem de várias maneiras, de várias formas. Se estamos num dia bom, uma pessoa nos fala uma palavra maldita, mal falada, para nós não há a mínima diferença. Aquilo passa, dá até uma risada. Mas se nós estamos num dia ruim, o erro
a má atitude do outro compromete muito relacionamentos que posteriormente podem se dar aí com obsessões de anos, décadas, centenas de anos, por uma simples bobagem. Para facilitar um pouco o nosso entendimento, nós podemos dizer que o erro, ele se classifica de 3 maneiras. Bem simples a explicação. A primeira, a pessoa que comete o erro inconsciente. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Já algumas vezes passei pela seguinte situação. Eu sou espírita. Ah, você é espírita? Sou espírita. Gosta de uma velhinha? Não. Gosta de uma imagem? Não. No centro não há isso. Ah, você me desculpe, eu não sabia. Ele é ignorante. Ele desconhece a mim, desconhece o espiritismo. Como então eu vou tomar uma postura para com ele de raiva, de rancor, de ódio? Não justifica. Ele desconhece. Ele é ignorante. E depois pode ser futuramente um companheiro de caminhada, porque tem uma percepção totalmente diferente da realidade. E cabe a nós dar a ele a oportunidade de repente encontrar um caminho diferente. Então é o erro inconsciente. A pessoa não tem noção disso. O segundo erro seria o erro consciente. A pessoa sabe que está errada. Mesmo assim ela pratica o erro. Nós estamos realizando uma compra, passamos pelo caixa, a pessoa nos dá o troco errado. Nós identificamos e guardamos correndo na carteira. Ah, problema dela. Me deu o troco errado. Toda a família, nós temos a nossa casca de ferida. Nós sabemos aonde nos pega. Nós temos ali um ponto fraco. E na hora daquela discussão fervorosa, alguém da família vai e cutuca aquela ferida. Ele sabe que ali é o ponto que pega, mas ele vai em cima. Ele está consciente do erro. E quem sofre tem raiva. É normal ter raiva? É normal ter raiva. É muito normal ter raiva. O nosso cérebro descarrega no nosso circuito, vamos assim dizer, biológico, enzimas. E nós temos raiva. É do nosso organismo. Mas conservar a raiva é o problema. Não é ter a raiva, desde que nós trabalhemos e ela passe. Então a pessoa, ela nos agride sabendo que vai nos ferir. Ela está consciente disso. Vai de mim se eu vou perdoá-la ou não. Se eu já tenho uma capacidade de raciocínio, uma elevação espiritual, a minha situação fica confortável. Eu posso simplesmente, se ela se arrependeu ou não, chegar a ela e falar: olha, não faça mais isso, me respeite. Isso me magoa profundamente. Eu não quero conviver com isso. Por favor, me respeite. O terceiro erro, que é o erro um tanto quanto mais grave, é aquele pré-meditado. Existem pessoas que passam dias, semanas, meses, anos programando a sua vingança, porque elas não perdoam de maneira alguma. Elas não perdoam. E com o tempo vão adquirindo doenças espirituais, psicológicas, físicas, porque estão se envenenando. Tem aí uma disfunção, uma desritmia cardíaca, um AVC, a disfunção das células, um câncer, porque cultivam em si energias negativas, estão manipulados pelo outro, tramam a sua vingança. E como diz o dito popular, estou morrendo de raiva, e morre mesmo. É tanta raiva, é tanto rancor, que a pessoa ao longo do tempo não consegue mais se controlar. E ela começa a então a pagar o preço, porque não dilatou a visão física, a visão espírita da situação. Então o perdão consiste em eu aceitar o outro como ele é, e não me igualar ao que ele está vivenciando no presente momento. Se eu tenho essa condição, eu que perdoo e me perdoo, sou o primeiro a ser beneficiado com isso, porque eu não fico amarrado naquelas mesquinharinhas do tempo. Eu não perco uma encarnação inteira pensando:
Ah, mas ele vai me pagar. Ele vai me pagar. É uma bobagem. Agora há casos mais complicados que nós precisamos nos apoiar, procurar socorro, procurar um psicólogo, um médico, porque existem problemas que nos pesam muito. E enquanto nós não perdoamos a nós e ao outro, ficamos ali num processo, andando em círculo, e aquilo não sai de nós. Nós ficamos eternamente naquela concepção, naquela situação. Eu que perdoo, me livro. O outro, se me perdoa, também se livra. Mas se ele não me perdoa, cabe a ele um momento a que está plantando e depois irá colher isso. Então tenhamos conosco os mandamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Perdoar quantas vezes? 7, 70 vezes 7. Porque o perdão é uma libertação. E quem perdoa, segue. Quem não perdoa, fica estagnado naquela energia negativa do ódio e do rancor. Para finalizarmos, hoje o mundo nos traz grandes desafios. E todos eles são provações. Se soubermos administrar isso com grande consciência, e aquilo que de repente nos agride e tem fundamento, for perdoado, a gente vai subir bem mais rápido, vai se elevar, vai se sublimar com grande facilidade. Então aquele esposo, aquela esposa difícil, perdoemos, porque é a melhor pessoa que Deus pôde nos dar, de acordo com o nosso merecimento. Cabe a nós. Então eu perdoo, porque eu necessito disso. Aquele filho difícil, muito difícil, eu perdoo e caminho com ele. Eu vou sorrir e vou chorar com ele, porque ele é um espírito confiado a mim. Deus o confiou a mim. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres. Então eu perdoo. Aquele amigo do trabalho difícil, aquele vizinho insuportável, não existe o acaso. Eu tenho que trabalhar a questão do perdão, porque é necessário o meu convívio para que eu possa passar pela prova e evoluir. Perdoemos o suicida, porque o suicida é aquele egoísta que pensou só em si, pensou só nele, deixou na retaguarda as pessoas que o amam e que buscam o reencontro em breve. Então perdoemos o suicida. Perdoemos aquele espírito que no útero materno sofre as deformações do corpo físico, o anencéfalo, porque ele precisa daquele momento e a família que ali está também depende daquele momento. Perdoemos a morte, porque a morte não é simplesmente o acabou, não, é passagem, continua. Vamos nos reencontrar. Que a morte não seja o motivo da depressão, do perder o sentido de viver. Perdoemos a morte. Muitos nos questionam, mas se a pessoa errou tanto, quem que vai cobrar isso dela? Deus? Na verdade, nós que a vida que já estagiara pelo reino vegetal, pelo reino animal, hoje o homem espírito consciente, com capacidade de raciocínio lógico, que tem uma noção da existência de um ser maior, espírito imortal, que possui livre arbítrio, tem para consigo direitos e tem para consigo deveres. Dentre os seus deveres está impresso em sua tela mental, em seu perispírito, em seu espírito, as leis divinas. Errou hoje, amanhã ou depois, a consciência obliterada irá cobrá-lo. Então não cabe a nós. Quem corrige são os pais, é o Pai eterno. Não somos nós que vamos modificar o outro com a nossa vingança. Porque amanhã ou depois a consciência fala mais alto e a pessoa irá ressarcir todos os seus erros. Não nos preocupemos com o pagamento, ele não cabe a nós, cabe a Deus. Respeitemos o próximo como ele é.
e tenhamos para conosco a ideia de que possamos ser melhores e deixar para trás todas as mazelas de que, de alguma maneira, se sobressai entre nós, seja ele o sentimento animal sob a predominância do nosso sentimento espiritual. Porque quando temos raiva, somos mais animais, agimos mais pelo instinto do que pela razão, pelo amor. E depois que passa, nossa, eu não devia ter feito aquilo, eu poderia ter feito bem diferente. Então, se você tem a necessidade de ser perdoado, perdoe também, faz parte do crescimento. Minha gente, muito obrigado, bom dia. A gente passa agora para a segunda parte disso. Obrigado. Bom dia a todos. Um pequeno lembrete que no próximo sábado começam as nossas atividades aqui também, no sábado, às 5 horas. Então fica aí o convite e o pedido de divulgação desse novo dia de atividade na casa. Próximo sábado, dia 12, 5 horas da tarde. O nosso tema do Evangelho de hoje tem muito a ver com o assunto que nos trouxe aqui o Ander a respeito do perdão. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 8, Simplicidade e Pureza de Coração. É uma passagem muito bela do Evangelho que fala, quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas. Que criancinhas essas que Jesus falava? Quando fazemos o estudo do Evangelho, vem à nossa mente o cenário, o local, as pessoas, onde ocorriam esses fatos narrados por Jesus, narrado por Marcos, por Mateus, por Lucas. E nós, quando começamos a ler os trechos narrados, então criamos uma tela mental de como seria o ambiente em que Jesus falava. E às vezes fica difícil a nossa compreensão, porque imaginamos um local muito distante, e achamos bonito, mas temos dificuldades de compreender, porque é uma realidade diferente, num tempo diferente. Trouxe hoje aqui umas imagens de crianças, e antes de entrarmos no Evangelho, trouxe aqui também um texto de Fernando Pessoa, para a gente trazer esses ensinamentos do Cristo para a nossa realidade de hoje. Quem são essas crianças de que Jesus falava? Será que ele falava de outras crianças? Nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos? Ou ele falava de nós, crianças? Vamos ver. A criança que fui e chora na estrada, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É um pedaço, um trecho aqui desse poema muito bonito de Fernando Pessoa. Quem não tem saudades do tempo de criança? Quem não deixou a sua criança lá pela estrada e hoje sonha retomar essa criança, buscá-la onde ficou, como nos diz nesse belíssimo poema aqui de Fernando Pessoa? E ele fala aqui também no final, mas hoje vendo que o que sou é nada, aqui ele nos passa aqui a sensação de que não está muito satisfeito com os resultados dessa caminhada. Muitos de nós também pensamos assim. Não estamos muito satisfeitos dos resultados da nossa caminhada. Gostaríamos de mudar alguma coisa, retomar essa criança.
sua pureza, na sua simplicidade. Então vamos deixar a nossa criança ali um pouquinho na estrada e vamos ver o que nos fala o Evangelho de hoje. E depois, no final, vamos lá retomar a nossa criança. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Essa é a condição para o perdão, ter puro coração. E a criança é tomada então por Jesus como símbolo dessa pureza. E a passagem do Evangelho, narrado por Marcos, diz o seguinte: apresentaram-se então algumas crianças a fim de que eles as tocassem. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse. Aqui eu me lembro, antigamente, quando os adultos falavam, estavam conversando e as crianças se aproximavam, eles diziam assim: vai brincar, isso é conversa de adulto, né? Não deixava a gente se aproximar. Não é muito diferente dessa época de Jesus. E ele então disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. O reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ou seja, não tiver o coração puro como uma criança. E depois que as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Narrado por Marcos. Ora, de que Jesus falava? Que crianças eram essas? Eram outras crianças? Será que ele não falava para a nossa criança interior, que ainda habita em nós? Muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade nas mãos dos outros. Pensamos nos outros. Eu sou feliz se for amado. Então eu coloco o amor na mão do outro como condição de ser feliz. E às vezes, quando pensamos também nas passagens do Evangelho, pensamos da mesma forma. Pensamos nas outras crianças. Mas como eu posso me assemelhar às crianças? Como entender essa outra criança? Não seria mais fácil entender a criança que ainda existe em mim? Que ainda bate em mim? Simplicidade e humildade. É isso que Jesus nos propunha quando fez essa comparação, fez esse convite: deixai vir a mim as criancinhas. A pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Na criança a gente percebe isso facilmente. As crianças até brigam, se desentendem, mas não guardam mágoa, não guardam rancor. 20, 30 minutos depois estão brincando juntas de novo. E por que nós, adultos, temos tanta dificuldade do perdão? Nos apegamos tanto à mágoa, ao ressentimento, e temos dificuldade de perdoar. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Então buscamos lá na criança que nós fomos e que deixamos lá na estrada essa pureza, porque ela ainda existe em nós. O espírito da criança é antigo.
Ele não é novo. Ele já teve outras vidas. Ele se reencarnou aqui como criança. Então Jesus não falava da criança em si, porque a criança em si é um espírito antigo, com as suas tendências antigas, as suas dificuldades antigas. Mas a criança, no ponto de vista da vida presente, ela, no processo de reencarnação, é colocado um véu de esquecimento sobre esse passado. É um novo ponto de partida. Então a criança aí tem a oportunidade, o espírito aí tem a oportunidade, mergulhado na criança, no corpo da criança, ter aí uma fase de um recomeço, onde ele possa adquirir novos conhecimentos, novas experiências, para somar aquilo que ele já foi no passado. E esse processo ajudá-lo na sua transformação para o bem, para a sua evolução. Essa criança, esse espírito, não revela ali a sua tendência de perversidade, mas ele apresenta nesses momentos, entre a concepção e até mais ou menos os 7, 8 anos da criança, ele não revela ainda o seu caráter passado, ainda fica como um véu de esquecimento, para que ele possa assimilar esses novos conhecimentos, não trazer dificuldades aos pais, o relacionamento com os pais. Então as crianças são dóceis, não é? Eles têm essa pureza do coração ainda. Então esse espírito, no estado de infância, por se achar ainda adormecido as ideias que lhe formam o fundo do caráter, tem o espírito a oportunidade de um novo ponto de partida. Recebe mais atenção, né? Cuidados, as lições, a formação para uma nova existência na Terra. Para que se forme aí um homem novo. Essa é a ideia central. Podemos dizer então que a criança representa o homem novo que queremos ser. Ainda não somos. Mas a criança cresce e o homem velho que há em nós reaparece, revelando as nossas velhas tendências do orgulho e do egoísmo. Daí a nossa dificuldade do perdão. Romper essas barreiras, transformar o velho em novo, é o nosso desafio. Porque quando o véu vai se descortinando, pelo menos parte desse véu, nós começamos a revelar as nossas tendências que formam o nosso caráter, essas tendências que vêm do passado, as nossas mazelas do passado, que está cristalizada em nós. E esse período de criança nos dá a oportunidade de mudar isso, de criar o homem novo. Às vezes a gente pensa que o homem novo joga-se o velho fora, né? E começa do zero um novo. Mas o homem novo é aquele velho transformado. É essa transformação que a gente precisa fazer. Não existe uma mágica que eu descarto o velho e adquiro o novo. Compro na loja, no supermercado. Não. O novo é o resultado do velho transformado. A criança que ainda sou, que dorme dentro de mim na estrada do tempo. Não é numa estrada física, é numa estrada do tempo. Está lá ainda, esperando que eu possa resgatá-lo. Então, quando a gente pensa naqueles tempos de criança, com saudade daqueles tempos, não vamos ficar chorando pelos cantos esse tempo que se passou. Mas vamos resgatar essa criança como o poeta nos propõe.
A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, não estou satisfeito, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então o convite, nesse domingo, é para que cada um de nós, saindo daqui, possamos ir lá na estrada do tempo e resgatar a criança que nós deixamos lá atrás. Essa criança que nos ensina a simplicidade, que nos ensina a pureza do coração. É esse convite que Jesus nos faz. Não é outra criança, não é uma criança distante, mas a própria criança que existe em nós, que Ele nos convida a ir lá buscar. Trazer essas lições que nós aprendemos lá com os nossos pais, com os nossos avós, a primeira professora, aqueles tempos tão bons, os amigos, de brincadeiras, as alegrias, trazê-lo de volta esse tempo, resgatar esse tempo. Não podemos voltar no tempo cronológico, o nosso corpo não permite isso, sermos crianças indolentes, sermos crianças sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Mas nós podemos lá e resgatar o sentimento da criança, o jeito da criança de lidar com as coisas, resgatar as simplicidades que deixamos no tempo. Essa simplicidade que nos faz humilde, que nos faz iguais, que nos faz muito parecidos uns com os outros, cada um respeitando as diferenças, cada um respeitando seus limites e principalmente não guardando mágoas, não guardando ressentimento. E como diz o capítulo de hoje, né? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E para ter puro coração, nada melhor do que aceitarmos aqui o convite de Fernando Pessoa, resgatarmos a nossa criança que ficou na estrada. Esse é o nosso convite deste domingo. Uma boa semana a todos. E agora passamos ao nosso momento final da oração e em seguida os passos. Bom dia a todos. Só os nossos recadinhos tecnológicos costumeiros. Nós estamos transmitindo ao vivo as nossas palestras de domingo, de manhã, pela Rede Espírita, no canal do Bem, hoje. Só que tem, simultaneamente com as nossas palestras aqui, também tem uma palestra lá em Colatina, no Espírito Santo, que às vezes eles usam um canal e a gente usa outro. Então, quando vocês passaram o recado para os seus amigos, para que aproveitem também as nossas palestras, eles podem, às vezes a gente transmite no canal do Bem e às vezes a gente transmite no canal Amigo Espírita, tá? Um dos dois a gente estará transmitindo. Outro detalhe também que a gente está procurando fazer é colocar as nossas palestras também no Facebook das Samaritanas. É bem provável, se der tudo certinho, a partir de hoje, no Facebook da Samaritana, nós teremos também as nossas palestras feitas aqui no domingo. Tá? Quem gostou, pode repetir. Quem não pôde assistir, pode também assistir ou em casa, simultaneamente, ou então, um pouco mais tarde, talvez no outro dia, pelo nosso Facebook. Como diz agora, Simone. Então, eu quero dizer para vocês que nós aqui do Grupo das Samaritanas, nós estamos muito contentes, porque ontem à tarde nós conseguimos inaugurar a Casa da Sopa, lá do bairro São José, que vai ser assim um braço das Samaritanas lá naquele bairro, e nós temos assim belas perspectivas de trabalho, de ajuda, de desenvolvimento, de ajuda mútua entre nós e os moradores daquele bairro. Então, se vocês quiserem conhecer a Casa da Sopa, estão convidados, podem aparecer lá para conhecer. A Casa da Sopa funciona sexta-feira e sábado, a partir de 2 horas da tarde. E fica próximo ao Cismarpa,
que é um centro que existe lá no bairro São José. Se vocês quiserem se informar do trajeto, é só vocês pedirem indicação para saberem onde é o Cismarpa, e ali próximo vocês têm informação para chegar ao lugar onde nós estamos trabalhando lá. Foi uma tarde muito bonita, muito agradável, e a gente está muito feliz por isso. E temos também a alegria de inaugurar no sábado agora a reunião às 5 da tarde, uma nova reunião pública, né? Estão todos convidados. O nosso momento agora é o nosso momento de prece, e para nós fazermos a nossa prece, nós precisamos fazer um recolhimento íntimo. É aquele momento de entrega, é aquele momento em que nós vamos nos aconchegar aos braços do Pai. E ali nós vamos entregar todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos tem tomado energia, tudo aquilo que nos tem deixado preocupados mesmo. Vamos entregar a Ele o nosso coração, do modo que o nosso coração está. Querido Pai, receba-nos neste momento. Acolhe-nos nos Teus braços amorosos. Porque embora o nosso coração às vezes esteja um tanto sofrido, embora soframos sim, nós temos no nosso coração a esperança. O verdadeiro sofredor é aquele que sofre sem esperança. Mas nós sabemos, Pai, que seja o que for que estejamos enfrentando neste momento, isso passará. Nós sabemos que a Tua misericórdia e a Tua proteção nos alcançam onde nós estamos, e por isso sabemos que a lição que hoje deve ser aprendida terá o seu fim, e o resultado será benéfico, será proveitoso para nós e para todos os que estão conosco envolvidos. Portanto, querido Pai, alimenta no nosso coração a esperança que é amiga da fé, porque nós cremos no Teu amor e no Teu amparo. Nós que estamos aqui reunidos em Teu nome nesta manhã, que ouvimos os ensinamentos do Teu Evangelho, queremos igualmente pedir um benefício para aqueles nossos que não estão conosco neste momento. Queremos pedir por aqueles cujos nomes deixamos no caderno, ou então por aqueles que estão no nosso pensamento neste momento. Onde eles estiverem, Senhor, neste plano da vida ou no outro, se estejam aqui conosco nesta cidade ou em outro lugar, que esse amor que sentimos por eles os alcance e seja recebido por eles em forma de bênçãos, de paz, de harmonia, de equilíbrio físico e espiritual. Que os Teus bondosos trabalhadores incansáveis também possam nos ajudar nesta tarefa, alcançando aqueles que estão sofrendo enfermidades graves, transtornos mentais também muito perturbadores. Que todos os nossos irmãos que sofrem, Senhor, sejam abençoados, porque nós temos certeza, o Teu amor é grande e cobre a multidão de pecados. Ajuda-nos, Senhor, para que saindo daqui nós possamos manter este sentimento cristão que agora nos anima. Ajuda-nos, Senhor, para que lá fora no mundo nós sejamos capazes de mostrar que temos aprendido as lições do Teu Evangelho. E mesmo se não acertarmos em todos os momentos, Senhor, aceita o nosso esforço que será contínuo, de nos melhorarmos, de amadurecermos, de nos tornarmos pessoas mais fáceis de conviver. Ajuda-nos, Senhor, sempre com o Teu amor, porque o nosso coração, todo o tempo, está em Ti. Vamos agora agradecer pelos passes e pela água fluidificada, que tem sido para nós uma terapia, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que estejamos com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança em mente, enquanto recebemos o passe e sorvemos a água, para que eles tenham no nosso corpo e no nosso espírito o resultado justo, adequado à nossa necessidade e ao nosso merecimento. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre.